E aí galera, Portes Trader na área. Olha só, o quarto episódio da série Analista tá indo pro ar agora. Então olha só, muito importante. Primeira coisa que eu já quero falar para vocês é o seguinte: muitas vezes o mercado durante o dia pode ser que não tenha uma tendência tão definida para que a gente possa operar de forma a pegar a continuidade do movimento usando os 4 passos da continuidade. Porém, existem outras formas de você fazer isso, que é o que eu vou mostrar aqui nesse episódio, o quarto episódio da série Analista. Então, antes de começar, já deixa o seu joinha aqui embaixo no vídeo, deixa o seu like, porque é muito importante para mim saber que vocês estão realmente gostando do que eu estou fazendo aqui. O objetivo dessas aulas é ajudar vocês a melhorarem os resultados de vocês, porque eu sei que existem poucas pessoas aqui no Brasil que realmente entendem e sabem, mais do que isso, entendem e sabem como ensinar as pessoas. Tem pessoas que sabem, entendem do mercado, mas não tem aquela didática para outras pessoas entenderem, e eu que estou dando o meu melhor para que vocês possam entender, e acho que estou conquistando o seu objetivo. Deixa o seu comentário aqui embaixo também, caso você tenha ficado com alguma dúvida durante essa aula que eu vou estar passando aqui agora, ou sobre as aulas anteriores também. Então deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, deixa o comentário. Então olha só, hoje o pregão abriu já em gap de alta, né? A gente fechou aqui embaixo, que foi fechamento do pregão, e aqui já foi a abertura do pregão, ou seja, gap de alta. Teoricamente a força é compradora, né? A gente já abre no primeiro dia, já verde no dia, então teoricamente a força é compradora, mas a gente nunca entra só com base nisso, só porque a gente abriu um gap de alta a gente já vai sair comprando. Nunca faça isso, sempre analise o gráfico de uma forma mais avançada, mais profissional, para que o seu resultado tenha mais chances de acerto, né? A gente não está aqui para brincar com dinheiro. Então, 4 passos da continuidade. Dia anterior, fechamos aqui nesse fundo, a gente tem o fundo mais alto, certo? Fundo mais alto que o anterior. E esse topo aqui, sendo rompido já no candle de abertura para um super 4 passos de continuidade logo na abertura do mercado. Precisa de mais alguma coisa? Quem já viu as aulas anteriores já sabe do que eu estou falando, né? Quando a gente está em um movimento de alta e a gente já vinha de um movimento de alta no dia anterior, só que fechou o mercado em gap de baixo e aqui a gente abre em gap de alta, a gente usa a informação do próprio mercado do dia anterior para fazer os 4 passos de continuidade. Então, de forma resumida, então para quem está pegando pela primeira vez aqui essa aula, 4 passos de continuidade vão ser aquele setup que é com base nos 4 passos, porém para continuar o movimento. O movimento de alta a gente vai ter o fundo e o fundo mais alto, certo? Os pivôs, e esse topo vai ser rompido pelo candle de força. Isso daqui é o 4 passos da continuidade, ou seja, o primeiro passo é identificar a tendência, o segundo passo aguardar os topos dos fundos serem rompidos, e o terceiro passo é aguardar o candle de força, e o quarto passo é você abrir o trade e ajustar o seu stop, seu alvo. Quando a gente está caindo, ou seja, mercado em tendência de baixa, tá? O mercado está caindo. Quando a gente tiver essa configuração no gráfico com esse candle de força rompendo esse fundo, vai ser o nosso sinal de entrada. Então a gente vai ter o topo mais baixo, certo? Topo mais baixo e o fundo sendo rompido pelo candle de força. Esses são os 4 passos da continuidade. Então, se você for olhar o dia anterior aqui do mini índice, no dia 10, você vai ver que o mercado fechou aqui, a gente tem um fundo mais alto e esse topo sendo rompido direto pelo candle de força para a continuidade de alta, tanto como alvo quanto com stop gain, caso você não queira abrir uma operação com alvo direto. Então, depois disso, aí as coisas começam a ficar um pouquinho mais, exigindo um pouquinho mais do trader em termos de análise gráfica. A gente percebe que a gente teve esse rompimento, foi rompimento falso, e essa descida aqui foi exatamente para os 50% daquele movimento anterior. Então, se você já sabe Fibonacci, você sabe que o 50% é extremamente importante em níveis de pullback. Quando a gente sobe aqui e começa a descer nesse pullback, essa descida parou exatamente nos 50%. Se você puxar o Fibonacci aí no seu gráfico, você vai ver que você vai puxar daqui, da abertura do pregão, até lá em cima, que foi a máxima daquele candle, e puxar o Fibonacci, você vai ver que deu exatamente na metade, nos 50%. Para quem não sabe usar o Fibonacci, é muito simples, você sempre usa a favor do movimento que o mercado está fazendo naquele momento. Então, se a gente está subindo e você quer mensurar aonde que vai ser esse pullback aqui, você puxa daqui de baixo até lá em cima, para poder mensurar o nível de 50% e o 61,8%, tá? Sempre a favor do mercado. Eu vejo algumas pessoas, quando está subindo e querem mensurar esse pullback, elas puxam lá de cima até aqui embaixo. Isso dá errado.
tem que ser daqui de baixo até lá em cima, sempre a favor do mercado. Da mesma forma, quando a gente está descendo, e você quer mensurar esse pullback aqui, você puxa lá de cima até aqui embaixo, que você vai ter o 50 e o 61.8. Então, quando você faz isso logo na abertura do mercado aqui, você puxa daqui até lá em cima e esse pullback foi exatamente na metade. Então, aí você já sabe, pullback exatamente na metade do movimento anterior, operação de compra com base em força do mercado. Você sabe que quando a gente está descendo, a gente já sabe que aqui a gente vai ter que esperar força. Então, aqui a gente tem força compradora a favor do pullback. A gente desce, força compradora, a gente continua subindo com um alvo no topo. É muito importante você também, além de saber identificar o movimento principal do mercado para que você possa operar os 4 passos da continuidade de forma mais efetiva, você também identificar esses níveis de pullbacks para que você possa também antecipar o próximo rompimento para você continuar os 4 passos. Então, digamos que a gente estivesse aqui embaixo com esse fundo, aqui o fundo mais alto e esse topo lá em cima sendo rompido no candle de força, você poderia ter entrado, porém aqui a gente não tem candle de força algum, né? Então não valida aqui, no caso, essa operação de 4 passos. Depois, por um bom tempo, não tem nada de candle de força em 4P de continuidade. Aqui aqui nesse movimento a gente não tem 4P, isso aqui não é topo mais baixo, fundo, isso aqui não é candle de força, então não faria a continuidade para o próximo fundo. Sempre lembrando, quando você vende, o seu alvo vai estar sempre nos fundos anteriores. A única vez que volta a aparecer o setup perfeito dos 4 passos da continuidade é exatamente aqui, quando a gente tem lá em cima o nosso topo, a gente tem o topo mais baixo e esse fundo aqui sendo rompido pelo candle de força com alvo no fundo e no fundo mais próximo. Então, a configuração é essa, a configuração é exata para você fazer sem piscar, para você saber exatamente o que você deve estar procurando. Um fundo mais alto e esse topo sendo rompido no candle de força. Se não tiver o CF, se não tiver o candle de força, não entra. Se tiver, por exemplo, isso daqui que aconteceu, a gente tem o topo lá, topo mais baixo e o fundo sendo rompido nisso daqui, isso daqui não é candle de força. Concorda? Olha a diferença desse rompimento aqui para esse rompimento aqui. Você percebe a diferença, né? É bem diferente. Isso daqui é candle de força, isso daqui é CF. Então você abre a operação com o alvo nos fundos mais próximos. Sempre lembrando, quando você vende, seu alvo vai nos fundos, quando você compra, seu alvo vai nos topos. Gerenciamento básico de alvo e stop, né? O stop vai logo acima do seu ponto de entrada. Então, a partir daí, começa de novo a aparecer 4 passos de continuidade alta com operação de compra para alta. Mas aí você se pergunta, tá, como é que eu ia saber que aqui embaixo iria ser o final dessa descida para a gente começar a subir? É aí que começa a entrar análise gráfica avançada. A maioria das pessoas conhecem linhas de tendência de baixa e linhas de tendência de alta, certo? Quando a gente tem aquele movimento de baixa, a linha de tendência de baixa vai ser aquela linha diagonal lá em cima que vai te identificar os níveis de resistência do gráfico, certo? Todo mundo conhece isso, linha de tendência de baixa. Linha de tendência de alta é a mesma coisa, a gente vai ter aquela linha de tendência de alta aqui embaixo e todas as vezes que o preço bater ali é o nosso sinal de compra. Porém, a maioria dos traders iniciantes e até mesmo avançados param por aí. Ele só conhece linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa e parou. Quando você começa a entender mais de análise gráfica e aprofundar mais o seu conhecimento e nível de price action, você vai ver que existem outras formas de linhas de tendência, que é o que a gente chama de linha de tendência invertida, que é exatamente o que aconteceu aqui no dia de hoje. Então eu vou diminuir aqui o gráfico para você ver o que eu estou falando. Diminui aqui o gráfico. Então olha só, linha de tendência invertida, poucas pessoas conhecem muito e pouquíssimas pessoas sabem como operar isso. É o que a gente chama de megafone. Você já viu um megafone, aquele negócio que tem assim, que você fala e ele amplifica a sua voz? Então, megafone, linha de tendência de alta e de baixa invertida. Então aqui a gente tem esse fundo, a gente sobe aqui, a gente sobe na abertura do mercado, a gente desce e depois a gente sobe. Então a gente tem esse fundo aqui, certo? Se a gente puxar daqui e conectar com esse segundo fundo e estender, a gente vai ver que foi exatamente ali, certo? Isso daqui é linha de tendência no caso de alta, para operações de compra invertida. Normalmente as pessoas fazem assim, certo? Porém, essa daqui é a outra forma de você fazer, no caso aqui é um pouco mais avançado, quando ela é assim e você vai comprando enquanto o preço está batendo lá embaixo. É exatamente isso aqui que aconteceu. Muito importante por isso que é importante você entender mais sobre análise técnica, price action, para você entender isso que eu estou falando. Poucas pessoas teriam marcado essa linha de tendência invertida aqui,
né? E agora que vem a parte mais interessante. Quando você compra aqui no Megafone, aonde que é o seu alvo? Você comprou aqui embaixo, no caso, você teria comprado aqui. O seu alvo vai lá em cima no topo do Megafone. Aí você pensa, tá, onde é que seria esse topo? Tá vendo essa subida toda aqui? Tá vendo essa subida? Então olha só como é que aconteceria. Você pega esse primeiro topo aqui para marcar a linha de tendência, você conecta no segundo. Conectamos no segundo. A partir daí você estende. Tá vendo? Exatamente lá. E o mais incrível, deixa eu marcar aqui de novo, marcar esse primeiro aqui, conectando os dois, conectando aqui esse fundo e esse fundo, a gente teria essa operação aqui. E depois conectando lá em cima, conectando os dois, para a gente pegar aqui, conectou aqui, a gente encontra o nosso alvo lá em cima e foi direto lá. Só que você pensa, tá, eu comprei aqui embaixo, como é que vai ser meu ponto de entrada com base em 4 passos de continuidade? Vamos dar o zoom ali para você ver. A mesma coisa de sempre. Se a gente vai começar a subir, o nosso 4 passos vai ser como? Com o fundo mais alto e esse topo sendo rompido no candle de força. Então aqui, vamos lá. Fundo, a gente sobe. Topo, a gente desce. Fundo mais alto, certo? Fundo mais alto. E esse topo sendo rompido pelo candle de força, tá? Depois a gente tem de novo. A gente, se você quiser, você, por exemplo, não pegou essa primeira aqui, né? Então, digamos que você não tenha pegado. Você sobe mais um pouquinho, fundo mais alto, que formou um fundo duplo. E esse topo sendo rompido aonde? Pelo candle de força, mostrando força de continuidade alta. Depois mais um pouco, a gente sobe, a gente desce, fundo. E esse topo sendo rompido pelo candle de força. Depois de novo, a gente tem o fundo, a gente sobe, a gente tem o topo, a gente desce, fundo mais alto, certo? Fundo mais alto e esse topo aqui sendo rompido pelo quê? Pelo candle de força para mais uma continuidade. Depois de novo a gente sobe, a gente teria esse fundo aqui embaixo, a gente desce, tem esse fundo aqui, fundo mais alto e aquele topo pelo candle de força para mais uma continuidade em stop gain. E aqui já estaria no final do mercado. Então, a gente poderia ter pegado toda essa subida aqui, usando 4 passos em stop gain, perfeita essa subida, já jogando o nosso stop abaixo dos pivôs com stop gain. A gente teria identificado esse primeiro nível de suporte através da nossa linha de tendência de baixa invertida, perfeita ali, mostrando exatamente como que um pouquinho a mais de conhecimento gera altos resultados para você. Puxando aqui então a linha de tendência de baixa, você teria encontrado esse suporte. E lá em cima, a linha de tendência de alta, você teria encontrado o seu alvo lá em cima, nesse megafone. Igualzinho o megafone, né? Se você olhar o megafone numa imagem no Google, você vai ver. Então, você percebe que é muito importante ter conhecimento de price action, ter conhecimento de análise técnica, para você poder aproveitar oportunidades como essa no mercado. Uma análise super simples. Quando a gente não está subindo de uma forma muito visível no gráfico, a gente sempre consegue encontrar oportunidades usando uma análise não tão avançada, mas também não tão básica. Então é só um pouquinho mais de conhecimento para alavancar os seus resultados. Essa aula então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. A gente pegou aqui bastante trades com base nos 4 passos da continuidade. Espero que você tenha pegado também, usando já na abertura do mercado a operação de compra com base nos 4 passos do dia anterior. Lá na abertura do mercado a gente fechou com fundo lá embaixo, fundo mais alto e esse topo sendo rompido direto na abertura do mercado pelo candle de força, para pegar todo esse movimento de repente de alta se você ficou no stop gain o dia inteiro. Então, muito importante, conhecimento gera resultados, mas não apenas conhecimento. O que acontece se você tem o conhecimento errado? Você vai provavelmente gerar resultados ruins. Então, o conhecimento certo gera os resultados que você está procurando no mercado. E aqui é uma questão de você simplesmente conhecer como que isso aqui funciona e saber interpretar da forma correta o que o gráfico está mostrando para você. Se você quer mais conhecimento de forma mais avançada, eu convido você a fazer parte da próxima turma do Workshop para Traders 2.0. Dá uma conferida no que você vai aprender no workshop para que você possa aí sim aumentar os seus resultados de forma extraordinária com nível intermediário e avançado para você operar scalpers no day trade com muito mais facilidade. Olha só o que você vai aprender nos módulos do Workshop 2.0. O Workshop para Traders 2.0 vai ensinar você a operar scalpers com precisão. Como você viu, o scalper pode ser altamente lucrativo de forma rápida e simples. Você vai ter consistência para operar e segurança para operar como trader também, porque é isso que todos nós estamos procurando. Consistência de resultados e segurança e tranquilidade para operar e ter o desempenho que a gente espera para que a gente possa adquirir o nosso retorno financeiro tão sonhado.
Então você vai dominar por completo a análise técnica para você operar e a leitura de candle para você gerar lucros rápidos e constantes aqui no mercado. Então, são dezenas de técnicas em detalhes aqui no Workshop para Traders 2.0 para você saber aplicar e gerar resultados de forma simples, fácil e sistemática no mercado. Ele é todo dividido em módulos para que você possa absorver todas as estratégias e as técnicas e as aplicações de forma mais rápida e mais compreensiva. O módulo 1, você vai aprender leitura de candle e sinais de entrada que são altamente eficazes e muito lucrativos. Você pode perceber agora que em 2 entradas você teria ganho bastante dinheiro nesses exemplos que eu passei para você aqui da primeira aula do 10 vezes gains, mas dentro do workshop você vai ver coisas ainda mais avançadas e mais lucrativas e que são mais consistentes também. No módulo 2, você vai aprender estratégias para operações scalper, que são usadas pelos maiores traders do mundo. Você vai ver todos os detalhes de como aplicar cada uma delas para que você possa ter o desempenho que você está procurando no mercado, que é a consistência e segurança como trader. No módulo 3, você vai ver identificação de entradas fáceis e lucrativas. Os 3 primeiros módulos são focados para que você olhe para um gráfico, olhe para o mercado proativo que você está operando e saiba exatamente o que fazer, saiba aonde entrar, aonde sair, todas as estratégias e setups e técnicas que você precisa para fazer isso e ter um bom desempenho no mercado são ensinadas nos 3 primeiros módulos do Workshop para Traders 2.0. O módulo 4 a gente já vai estar focando em gerenciamento de trade. A gente já vai estar, depois que você abriu a sua operação, você precisa saber gerenciar ela, saber movimentar os seus alvos, o seu stop, para que você possa maximizar ainda mais a chance de efetivar um lucro naquela sua operação. Então, o gerenciamento de trade é extremamente importante para que você minimize todo o seu risco e aumente todo o seu retorno. E o 5º módulo, pullbacks e reversões, você vai saber exatamente como identificar ambos no mercado e como evitar entradas que acontecem no meio do caminho de um pullback, por exemplo, para não entrar justamente no momento que o mercado está indo para o lado contrário. Então, no pullback, nesse módulo de pullbacks e reversões, você vai ver exatamente como sempre ir a favor do mercado, a favor da força, para ter mais chances de acerto nas suas operações. Então, você também vai receber o Pro Trader, que é um e-book de 200 páginas como material didático. Esse e-book vai de bônus para você e dentro dele você vai ver tudo sobre candles, tudo sobre gerenciamento, trades e formas de maximizar as suas chances de gains no mercado. Você vai operar como um verdadeiro profissional depois que você passar por todos os módulos e todas as aulas do Workshop para Traders 2.0 e ainda ler todo o e-book de 200 páginas. É um material muito completo para que você realmente entenda tudo que é necessário para ter resultado positivo no mercado. Você também vai receber de bônus a plataforma de treinamento, vai completamente de bônus para você ter o acesso à área de membros, com login de membros e também ter acesso à plataforma onde todo o treinamento é passado. E você vai adorar esse bônus porque a plataforma é muito bonita e facilita todo o processo de aprendizado também. Então, o Workshop para Traders 2.0 ele está para um valor agora promocional de R$ 647. O valor original do workshop é R$ 997, mas agora estou fazendo para uma promoção por R$ 647 para que você possa tomar uma atitude e começar agora mesmo a aumentar os seus resultados como trader. Dando uma facilidade aqui para você e realmente vale a pena, várias pessoas já fizeram e os resultados são constantes. Você também pode fazer, se você quiser, por 12 vezes de R$ 64,96, que fica super facilitada a forma de pagamento. Então você pode fazer tanto à vista como parcelado. À vista 647 ou 12 vezes de R$ 64,96. Comece agora o Workshop para Traders 2.0 e leve os seus resultados para o próximo nível. Garanta sua vaga agora aqui embaixo. Vamos nessa!